Bom dia, meus amados. Hoje é mais um sábado, dia 19 de novembro de 2022. O tema hoje que me foi inspirado para trazer aqui neste áudio é algo que ainda tem pessoas que eu acredito que ainda fazem alguma confusão, porque quando não se entende perfeitamente um assunto, ele sempre traz dúvidas e até discussões, né? Hoje eu vou trazer um tema bem comum e bem próprio para o momento, porque há ainda aqueles que discutem a sua razão, embora eu sempre digo, e até escrevi um dia um texto, ou fiz um áudio, você sempre tem razão, né? E a verdade é que todos sempre têm razão, porque cada um compreende da sua forma, mesmo que os outros compreendam diferente. Até que a gente não entende, é possível, sim, querer discutir a sua razão, mesmo estando equivocado. É natural, nós temos uma consciência, temos uma mente, que ela às vezes toma um posicionamento. O espiritismo, mesmo que alguém diga que é a religião espírita, não é religião, é considerado uma filosofia, é um conceito, um algo a mais para entender certas coisas. As religiões ditas religiões não falam do espiritismo. Aliás, a maioria não fala nem do espírito, né? Falam vagamente alguma coisa da alma, mas é mais para omitir do que para informar. Então hoje nós vamos falar de espiritismo, religiões e crenças. Poderia ser esse o título, né? Espiritismo, religiões e crenças. Uma coisa bem interessante é que as religiões surgiram depois da vinda do Cristo. Por que será? Por que antes do Cristo não tinha religiões? Existia sim a igreja, né? As sinagogas, existia um culto, mas não essas religiões conhecidas como todas as que se conhece hoje. Se vocês procurarem a história dessas religiões, todas que hoje existem por aí, essas igrejas, né? Todas são após a vinda do Jesus Cristo para a Terra. Aqui não vamos fazer nenhuma crítica, pelo contrário, as religiões elas são importantes, desde que se aprendam, se aproveite aquilo que é realmente necessário, aquilo que precisa, uma base, porque religiosidade não é religião, assim como espiritualidade não é espiritismo. A prática e o conhecimento e o entendimento são coisas diferentes. Algumas informações que nós recebemos nos últimos tempos, elas querem nos dizer até que há, de fato, um interesse das religiões em manter a consciência das pessoas presa, para que ela não expanda, porque nós estamos num tempo de mudanças planetárias muito importantes. O próprio Cristo veio aqui para dizer isso. Então, se o Cristo veio aqui anunciar a boa nova, a libertação da humanidade do jugo, não somente do comando dos trevosos, dos arcontes, mas também da consciência presa ao véu do esquecimento. A grande mensagem que o Cristo Jesus deixou
foi, sem sombra de dúvida, que um final de um ciclo estava se aproximando e que uma nova terra viria. Em todas as suas parábolas, em suas mensagens, ele cita, né, algo neste sentido. E as religiões, elas se formaram depois, criaram-se depois, justamente para impedir que as pessoas fizessem esse avanço. Porque quanto mais tempo a consciência fica presa aos velhos dogmas, às velhas crenças, mais se atrasa um pouco a libertação da humanidade. E aqueles que prenderam a humanidade de todas as formas, inclusive pela ignorância, eles não querem que as consciências se libertem. Quantas vezes já foi dito isso? Uma consciência expandida nunca mais será presa de algo ou de alguém que queira controlá-la. O conhecimento é que faz com que se apresse a liberdade da consciência e a expansão da consciência. Tem aquela parábola, né? E por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Tem aquela outra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente vê certas parábolas, certas citações, elas não precisam ser dentro de um beabá de fácil entendimento, porque cada um vai entender da sua maneira, no seu tempo. As religiões são responsáveis pelas crenças de hoje. Passaram 2000 anos e a humanidade, após 100 gerações, porque uma geração se dá em média a cada 20 anos, obviamente não vamos confundir aqui geração com encarnação, né? Em 2000 anos a média de reencarnações é 20, uma a cada 100 anos, mas gerações se dá a cada 20 anos, numa média. Agora até está espichando um pouco mais, porque as pessoas têm filhos geralmente após os 30 anos, mas até a última geração, até a geração dos nossos pais, era uma média a cada 20 anos, então não vai mudar nada em 2000 anos, né? 100 gerações. As crenças ficaram praticamente sacramentadas, né? Aquilo que se acredita foi aquilo que nos disseram. Ah, porque nos disseram que a humanidade começou com Adão e Eva e tiveram 2 filhos homens, Caim e Abel. Caim matou Abel, aí sobrou Adão e Eva e Caim. Tá, aí termina o assunto. Obviamente que se você tem um pouco de raciocínio, vai entender que isso não é uma verdade. Pode ser uma metáfora, mas nem como metáfora porque não tem lógica. Como surgem as coisas? Nós já cansamos de colocar aqui que tudo vem da fonte. A fonte é luz. A luz cria. A luz é energia. A luz, ela é formada de... Os pranas são oriundos da luz, né? Tudo é da luz. A luz cria sempre, de acordo com a sua intensidade. As coisas se formam. Numa nova espécie de planta, de animal, um novo tipo de gás, uma nova composição entre os gases. A gente sabe que os gases, tipo a tabela periódica que a gente estudou na escola,
Como se formaram os gases? A água, por exemplo. Como se formou a água? Existem os elementos, os elementais, naturais, que a luz produz em cada ambiente sólido, cada mundo, cada planeta, cada estrela. Essa luz ela vem da fonte, passa pela luz do Sol central do multiverso, dos universos, das galáxias e depois os sóis também, né, de sistemas estelares e chega nos planetas. A luz é sempre a mesma. Ela vem e vem sendo transmitida, retransmitida, como se fossem espelhamentos, né? E ela traz a energia. Então a água surgiu de dois elementos, hidrogênio e oxigênio, que são gases. É bem interessante, né? Não precisa estudar muito química para entender que H2O são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Se juntam, três moléculas, duas de hidrogênio, uma de oxigênio, formam água potável, líquida. Agora, se você misturar duas moléculas de hidrogênio e duas de oxigênio, vai dar a água oxigenada. A diferença é mínima, uma molécula, mas o resultado é muito diferente, né? Experimenta tomar água oxigenada ou no lugar de água potável, você vai ver a diferença que existe. E apenas uma molécula, né? Então tudo é luz. A luz ela vai transformando, né? Quando o Lavoisier disse aquela lei máxima dele, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Também é uma forma de entendimento. Tudo se modifica dentro daquilo que já existe. Você pega lá 10 ingredientes para fazer um bolo. Se você mudar a composição de cada ingrediente a mais ou a menos, para mais ou para menos em cada receita, você vai ter bolos diferentes, com os mesmos ingredientes. Então as crenças nossas, elas são de acordo com aquilo que nós vemos com os olhos, entendemos com a consciência, com a mente também. Mas muitas vezes nós acreditamos naquilo que os outros nos dizem. Por quê? Porque nós nos achamos pequenos demais para admitir que temos o conhecimento dentro de nós. Quantas vezes eu já disse, nós somos um mini universo. Tudo que está no universo está dentro de nós, pois a fonte é a mesma, é a luz. E as religiões vieram para segurar um pouco essa expansão de consciência, que ela é natural dentro da evolução dos mundos. Nada é parado no universo, tudo é movimento. Quando a gente fala, tudo é movimento em espiral, porque é isso que funciona, um movimento em espiral. As galáxias têm o formato de uma nuvem vista do alto quando tem um ciclone, um furacão. Exatamente o mesmo formato, o mesmo movimento, porque é movimento. Os ventos, se fosse possível ver os ventos em forma de imagem, nós vamos ver que eles também têm o mesmo formato, eles giram. As águas do oceano, as correntes marítimas também fazem movimentos circulares. Se você vai na beira de um rio, você vai ver o rio descendo, sempre ele vai, claro, em direção ao mar. Em alguns momentos ele forma pequenos funis, né? Vórtices, vai girando. E não precisa nem ir na beira do rio. Enche o tanque de água e depois tira a tampinha e solta a água. Vai ver como a água gira para sair do tanque. Movimento em espiral. Assim são nossos chakras. Os chakras energéticos, quem trabalha com energia, chakra, Reiki,
chakras, né? Enfim, tem técnicas que se aprende como funciona o movimento energético de um corpo. Tem chakras, movimenta, entra e sai energia, movimenta energia. Se não fosse esse movimento, não existiria vida. Uma água que fica parada 3 dias começa a apodrecer. Tudo aquilo que não se movimenta tende a desaparecer. Então, nós temos dentro de nós conceitos que também, com o tempo, devemos mudá-los. Aquilo que eu aprendi há um ano atrás serve, sim, ainda para muito tempo, vai servir para sempre praticamente, mas quanta coisa nova aconteceu. É preciso agregar. É preciso agregar a novidade, porque senão a gente fica na mesma história, fica no mesmo lugar, fica parado como uma água que fica lá estagnada e apodrece. Se tudo é movimento, o conhecimento é o maior movimento que possa existir dentro de uma humanidade, dentro de um planeta, de uma escola, como a Terra, por exemplo, né? Então aqui eu trago os 3 temas de hoje: espiritismo, religião e crença, mas não falei ainda do espiritismo, porque eu vou deixar exatamente para a parte final agora, né, deste áudio, porque eu vejo muita gente discutindo espiritismo, porque Kardec falou isso, Kardec falou aquilo, porque está nisso, está naquilo. Bom, para começar, espiritismo não é uma religião. É um entendimento codificado por Allan Kardec entre 1850 e 1860. Ele reuniu centenas de médiums e trabalhou numa codificação, dita, né, codificação do espiritismo, para estudar a alma das pessoas, porque nós somos uma alma, nós não somos um corpo físico. Essa alma não morre junto com o corpo, ela sobrevive. E então o Kardec fez um trabalho maravilhoso. Esse trabalho já estava previsto. O próprio Cristo disse no seu tempo, há 2000 anos, que antes do final de um tempo que ele anunciou, que eu falei antes, viria o Consolador. Todo mundo achava que viria uma pessoa, um personagem. Não, não tem nada a ver com personagem. Aliás, nem Deus é um personagem, como muitos acreditam, né? Deus é uma consciência que cria a fonte. Nós somos sementes dessa fonte, sementes dessa consciência, somos a parte do todo que há, do tudo que existe, tudo que existe. Então, quando Cristo disse que viria o Consolador, ele estava falando exatamente do Espiritismo. Por que Consolador? Porque quando se entende o Espiritismo, nós vamos entender que a vida é continuada. Nós não morremos, nós só mudamos de dimensão para poder avaliar o nosso aprendizado, já que na condição de encarnado nós somos acometidos pelo véu do esquecimento e não lembramos quem somos, para que estamos aqui, o que viemos fazer aqui, para onde vamos, qual é a finalidade de estar encarnado. Então é preciso desencarnar. Então o Espiritismo ele trabalhou o quê? A terceira dimensão e a quarta dimensão. A terceira dimensão, o mundo da carne, a quarta dimensão, o mundo da alma, da não matéria, do éter, né? Do plano astral da Terra, seja lá o nome que quer, tudo é a mesma coisa. Ele consolou a nossa consciência
de encarnado quando ele diz que realmente não há morte. Ele trouxe o consolo porque nós começamos a entender que não somos um simples mortal, que nada termina com a morte do corpo. E o que acontece nesta roda que chamaram de roda de Sansara, a roda das reencarnações? Por que há a reencarnação? Obviamente porque há o desencarne. A alma vem, experimenta uma vida corpórea, faz o seu trabalho de aprendizado, não importa o que vai aprender, o que vai fazer, se vai agindo bem, se vai agindo mal. Aqui é dualidade, é um mundo de dualidade. A experiência tem que ser feita em todos os tipos de coisas que se possa imaginar. Senão a gente não aprende as lições dessa escola. Desencarna, vai para o plano astral. Sem o corpo, ela lembra das vidas passadas, ela faz até um tempo de arrependimento, porque ela vê que em algum momento ela fez algo que ela não apreciou, né? Como consciência mais elevada, ela vê que fez coisas que não devia ter feito, mas isso faz parte do aprendizado. Aí depois ela começa a se preparar para fazer um novo plano encarnatório e volta para a Terra para fazer mais uma experiência. Aí volta e esquece tudo de novo. Quando a alma está lá no outro lado, ela sabe mais do que quando está na carne. Por isso ela precisa ir para lá. O Espiritismo trouxe essa informação e tudo que há de desdobramentos dentro desta roda de Sansara. Mas dentro dos espíritas, ditos espíritas, né? Porque nós somos se nós somos uma alma, nós somos parte do espírito, porque eu já falei sobre a mônada. Nós não somos somente esta alma que nós achamos, e hoje entendemos isso. Nós somos um átomo semente que se dividiu em superalmas e fractais. Nós somos o fractal. E que depois, devagarinho, nós vamos subir, fazer a ascensão e vamos nos integrar às versões mais elevadas. Aí é o que a gente já explicou em outros temas, né? É preciso compreender bem a função nossa, como nós nos originamos e até onde nós íamos parar. E isso vai além do Espiritismo. O Espiritismo só trabalhou esta parte, a parte do fractal que encarna e desencarna, encarna, desencarna, a roda de Sansara. No máximo, ele falou que a Terra, como dizia o Cristo, vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para passar para o mundo de regeneração, que é a transição planetária, em outras palavras. Aí quando você fala em transição planetária, em fim de um tempo, tem alguns ditos espíritas que não concordam, porque Kardec não falou, porque... Ora bolas, porque ele não falou não significa que não há. Ele simplesmente não falou algo que ia além, porque se fosse falar isso naquela época, ninguém ia entender. Aliás, não entenderam nem o Espiritismo. Tanto que ele se terminou, praticamente sumiu depois de um tempo e ressurgiu aqui no Brasil. Começou a ressurgir aqui com mais força e daqui se espalhou novamente para o mundo. Então não adianta ficar discutindo coisas. Cada um entende do seu jeito. Na verdade, é preciso estudar e é preciso entender. Só estudar não adianta. Aquela pessoa que vai uma vez por semana, 1 hora por semana, em reuniões no centro espírita, não sabe tudo. Tem que estudar muito. Tem que estudar mesmo. É preciso milhares de horas de estudo. Não basta nem ler só os livros do Kardec. É preciso estudar os livros do Kardec. Existe muita coisa que eu concordo e não concordo, mas isso não importa. Eu não tenho que ficar aqui colocando, eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo, concordo com fulano e discordo do ciclano. Isso é discussão tola. Eu tenho que entender e concordar de acordo com aquilo que eu entendo e compreendo. E tudo é evolução.
certas informações que hoje eu recebo via canalizações, há um ano atrás, 6 meses atrás, se tivesse vindo, eu não entenderia. Olha que coisa impressionante isso. Então aquilo que eu entendi há 10 anos atrás, hoje está muito mudado. E não está errado, nem o que estava há 10 anos, nem o que está hoje. É simplesmente o avanço do entendimento da nossa consciência. Nós vamos entendendo de acordo com aquilo que nós compreendemos. Quantas vezes nós falamos aqui que para se curar algo dentro de nós, o caminho mais curto é compreender para aceitar. Compreender e aceitar para deixar ir. Compreender, aceitar e deixar ir para se curar. Se esse é o caminho de tudo, obviamente que o meu conceito de algo há um ano atrás pode ter mudado hoje, sem, no entanto, eu estar errado nem lá há um ano, nem agora. Apenas a gente vai se adequando a uma nova forma de entendimento. É assim que nós evoluímos. O grande problema é justamente as crenças que elas não querem mudar. Quando nós entendemos algo, acreditamos em algo, a gente já tem uma crença, tem uma opinião formada. E normalmente essa opinião ela é defendida a unhas e dentes. Não se aceita nenhuma posição contrária, nenhuma opinião contrária, e mesmo nós não aceitamos entender de uma outra forma, a possibilidade de entender de outra forma. Aí vem uma questão que eu sempre lembro. Quem aprende mais? Aquele que se permite saber mais, aquele que se permite mudar. Se você se permite mudar, você tem grande chance de aprender mais rapidamente. Agora, se você não permite a mudança, você não aprende, você vai ficar naquilo que já está. Mas sem sombra de dúvida, eu sempre coloco uma informação que eu recebi num atendimento que eu fiz lá em 2015, 2016, eu não lembro bem o ano. Num atendimento veio um ser de luz. Provavelmente era a Mãe Maria, porque é um ser tão amoroso. Tem que ser da egrégora de Mãe Maria, né? Dizendo uma palavra de alento para a pessoa que estava sendo atendida. A mensagem foi essa: a maioria das dores da humanidade de hoje, e já fazem 6, 7 anos, é a resistência. Muitos acham que tem karma, que tem... Ah, porque é lei de causa e efeito, porque é isso e aquilo. Sim, tem isso, sim, sempre teve e continua. Mas a maioria das dores é a resistência. Resistência em mudar, em aceitar, em entender, em querer. Querer fazer diferente, em admitir que há coisas diferentes. A teimosia. Tenta ensinar alguém que é teimoso. A dificuldade que há em conseguir fazer com que ele entenda que tem jeitos melhores de se fazer cada coisa. Ele só muda depois de tanto bater a cabeça e se machucar. Aí ele vai mudar. Mas não porque o outro falou, por causa da dor. Dói tanto as cabeçadas que ele vai acabar mudando por conta própria. Crenças. Crenças limitantes, teimosia. E as religiões fizeram isso muito bem.
Tanto que a gente fala em credos, em crenças. Quando se fala em religião, é crenças, né? Na verdade, a religião, ela tem todas as palavras têm uma origem, né? Religião é religar. Religar. Mas religar o que se nunca fomos desligados? Porque ela diz que ela está religando o ser ao seu divino. Nós nunca fomos desligados. Nós temos a sensação de estar desligado por causa do véu do esquecimento. Mas nós nunca fomos desligados. Então não há nada para religar. Há sim uma maneira de compreender e entender. Aí é diferente. Aí ela não se transforma em crença. Ela se transforma num estudo, num aprimoramento, num aprendizado, num entendimento, na compreensão e na solução. O Espiritismo, ele não cria crença. Kardec criou essa doutrina. Na verdade, ele não criou, ele codificou. Kardec não criou nada, né? Ele codificou através dos canais mediúnicos que ele reuniu. Muitos, no mundo inteiro, numa época que é muito difícil, né? Porque comunicação em 1850 não era fácil. Mas conseguiu, né? Porque era um projeto divino e foi realizado. Então, quando tem um projeto divino, tudo chega ao seu termo final desejado. Ele codificou o Espiritismo, trouxe o Consolador para que nós possamos compreender aquilo que não podemos ver com os olhos. Eu diria que mais adiante o Espiritismo não vai servir mais para nada, mas serviu muito até aqui e vai servir mais um pouquinho. Por quê? Porque nós vamos para a quinta dimensão. Lá não vai ter a roda de Sansara, não vai ter nascimentos e mortes como aqui. Então, o que o Kardec codificou terá cumprido a sua missão. E ponto final. Então, não admitir dentro de um centro espírita, dentro daquele que se diz espírita, embora o termo muitas vezes é dito espiritualista, mas que seja lá o termo que for, o seguidor da doutrina do Kardec, do espiritismo, precisa entender que a escola ampliou seu vasto conhecimento e as oportunidades de ensinamento. Após a transição planetária, quando a Terra se transformar num mundo de regeneração, não mais de provas e expiações, o jardim de infância do Espiritismo ficou para trás. Porque se o Espiritismo fala da roda de Sansara, de um mundo de provas e expiações, e tudo isso vai deixar de existir, obviamente, isso vai ficar também no conhecimento e na lembrança, nas memórias, nos registros de cada alma daquilo que foi. E é assim que os mundos evoluem, tudo evolui. Como diz o Lavoisier, mais uma vez, eu vou dizer aqui, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não admitir as mudanças, não admitir as transformações, é realmente fincar o pé e ficar parado como uma estaca. Não sai do lugar. Então agora eu vos deixo com um grande abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.